Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Bolsonaro no comando do golpe. De que maneira o fim do sigilo dos depoimentos à Polícia Federal aprofunda o envolvimento do ex-presidente na tentativa de se manter no poder depois da derrota nas eleições. Neste episódio extra, eu converso com Bernardo Melo Franco, colunista do jornal O Globo e da Rádio CBN. Sábado, 16 de março. Bernardo, o fim desses sigilos dos depoimentos todos, para você, concluem o quebra-cabeça? As últimas peças que faltavam já se encaixaram? Olha, Natuza, se não as últimas peças, peças suficientes para a gente ver um retrato. E esse retrato mostra ali uma conspiração contra a democracia que foi liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Batista Nogueira Júnior, afirmou que o ex-comandante do Exército, General Freire Gomes, disse para Bolsonaro que iria prendê-lo caso ele prosseguisse com os planos de atentar contra o regime democrático. O general Freire Gomes afirmou à PF que Jair Bolsonaro participou diretamente de negociações que, na prática, poderiam levar a um golpe de Estado para o ex-presidente se manter no poder. Esses depoimentos, eles se somam à delação do Mauro Cid, que a gente já conhecia desde meados do ano passado, na mesma direção, mostrando que houve um esforço comandado de dentro do Palácio do Planalto, com o uso do Palácio da Alvorada, do Ministério da Defesa, de órgãos de Estado, para conspirar contra a democracia e, em última análise, barrar a posse do presidente já eleito, que era o presidente Lula. Aquela história de que, olha, o 8 de janeiro foi uma mobilização espontânea de patriotas, de donas de casa, de cidadãos revoltados. Se alguém ainda acreditava nisso, dessa vez precisa jogar a toalha, porque fica muito evidente, muito comprovado, por tantos depoimentos no mesmo sentido, que houve uma conspiração sediada e comandada pelo Palácio do Planalto para romper com a democracia brasileira, para invalidar as eleições de 2022 e para garantir a presença de um presidente sem votos dentro do Palácio, manter esse grupo político no poder. O ex-comandante do Exército também disse que, do ponto de vista dos militares, não haveria chance de reverter o resultado das eleições e que Bolsonaro sabia que não encontraram fraude nas eleições de 2022. O general afirmou que avisou a Bolsonaro que as tratativas golpistas poderiam levar à responsabilização penal. Então, foi uma série de acontecimentos a partir da eleição, alguns deles estão referidos nesses depoimentos dos comandantes militares, outros a gente viu com os próprios olhos, como aquele tumulto em Brasília no dia da diplomação do Lula, depois aquele plano para explodir uma bomba no aeroporto de Brasília na véspera do Natal, finalmente a depredação dos prédios públicos no 8 de janeiro. Tudo isso fazia parte do mesmo enredo, que era um enredo de conspiração contra a democracia e de tentativa de manter o Jair Bolsonaro no poder pela força. E se a gente for pegar, por exemplo, o número de reuniões, foram inúmeras. O ex-comandante Batista Júnior, ele relata ter participado no Alvorada de 5 ou 6 reuniões e essas com a presença de Bolsonaro. Quando você fala assim, olha, se não concluir o quebra-cabeça todo, pelo menos já tem peças suficientes para a gente ver com nitidez as imagens desse quebra-cabeça, acho que é bom a gente falar um pouco da hierarquia, do organograma dessa tentativa de golpe, dessa trama golpista. Porque você tem no topo desse organograma Jair Bolsonaro, porque afinal de contas ele estava presente em muitas das reuniões, segundo o depoimento dos ex-comandantes Batista Júnior e Freire Gomes, comandantes das Forças Armadas. Ele estava em muitas dessas reuniões. Tantas foram sediadas no Palácio da Alvorada e mais, o principal beneficiário era o próprio Bolsonaro. Tanto Bolsonaro tomou a liderança dessa história, desse enredo, que Freire Gomes, em uma das reuniões, uma reunião de dezembro, diz que vai ter que prendê-lo. Abaixo dele tem os avalistas do golpe. E aí, dos 3 comandantes, somente o comandante Garnier, o ex-comandante Garnier, disse que ofereceria tropa para Bolsonaro dar o golpe. Então, dos 3 avalistas com quem Bolsonaro esperava contar, só contou com o Almirante Garnier. Em uma das reuniões após o segundo turno, dentro do contexto apresentado pelo Bolsonaro de tentar utilizar GLO e Estado de Defesa, o então comandante da Marinha
Almir Garnier dos Santos, afirmou que colocaria suas tropas à disposição de Bolsonaro. Mais abaixo dele, os assessores. O assessor jurídico, que era Anderson Torres, o redator do golpe, que era ali um advogado, e também o Felipe Martins, que era um assessor especial de Bolsonaro, e os despachantes do golpe, e eu incluiria Cid e Marcelo Câmara. Você encontra algum outro personagem aí nessa hierarquia, nesse organograma? Olha, Natuza, de cabeça, acho que faltaram 3 personagens que são personagens centrais nessa história e que estão ao lado de Bolsonaro nessa conspiração desde o começo. São 3 generais. Os 3 reformados, mas ainda assim usando o seu prestígio e a sua influência nas Forças Armadas. Eu citaria o general Braga Neto, que foi, no governo Bolsonaro, chefe da Casa Civil, ministro da Defesa e que era o vice na chapa derrotada do Bolsonaro em 2022. Segundo personagem, general Augusto Heleno, que foi o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Ele era o comandante dos órgãos de inteligência do governo Bolsonaro e está envolvido até o pescoço na tentativa de golpe, inclusive produziu fartas provas contra si mesmo, fazia um diário da conspiração dentro de sua casa, que depois foi apreendido pela Polícia Federal, falou abertamente em virada de mesa antes da posse do Lula, naquela reunião gravada pelo Mauro Cid. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições. E, finalmente, um terceiro personagem, que acho que é muito importante também, que é o general Paulo Sérgio Nogueira, que era o ministro da Defesa e que, em vários momentos desses depoimentos, aparece como sendo o elo entre Bolsonaro e os comandantes militares para aliciar as Forças Armadas, aliciar os comandantes que tinham tropa, a botar essas tropas a serviço do golpe. Nessa reunião, dia 7 de dezembro de 2022, Bolsonaro apresentou uma minuta aos presentes, cujo conteúdo continha diversos considerandos. Esses considerandos é o que estava no celular do Cid e que depois a gente acha também no gabinete do Bolsonaro dentro do PL. E, ao final, decretava a realização de novas eleições e prisão de diversas autoridades do judiciário. Perguntado, então, quando foi que houve a apresentação de uma minuta de golpe para você, ele respondeu: no dia 14 de dezembro, e quem me apresenta é o ministro Paulo Sérgio de Oliveira, numa reunião no Ministério da Defesa com os outros comandantes das forças. E que essa reunião acontece no gabinete do próprio então ministro da Defesa. Cid corrobora, Freire Gomes corrobora e agora o comandante da Aeronáutica corrobora que Bolsonaro apresenta a minuta que prendia diversas autoridades do judiciário. Então, acho que esses 3 personagens, general Braga Neto, general Heleno e general Paulo Sérgio Nogueira, sob o comando do Bolsonaro, eles integram aquilo que eu chamaria de Estado-Maior do golpe. Eles eram o topo da cadeia hierárquica e era a partir do planejamento feito por eles que esses outros personagens secundários botariam essa engrenagem para girar. A questão é que, claro, eles dependiam da cooperação ou do engajamento dos 3 comandantes militares. E, como você lembrou, desses 3, só foi até o final da história o almirante Garnier, então comandante da Marinha. Isso também não significa, Natuza, que a gente deva tomar tudo que foi divulgado agora pelo valor de face e que a gente deva entender que o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica eram patriotas e legalistas que tiveram o tempo todo ao lado da democracia. A gente precisa lembrar que isso está tudo no contexto de uma investigação e numa investigação, mesmo quem não é formalmente investigado, quem depõe no papel de testemunha, tem também o interesse de salvar a própria pele. Então, os depoimentos são importantes, sim, eles ajudam a investigação a avançar, eles confirmam coisas que a gente já sabia, acrescentam novas coisas que a gente ainda não sabia, mas esses 2 personagens, tanto Freire Gomes quanto Batista Júnior, no passado tiveram atitudes pelo menos dúbias em relação ao golpismo do Bolsonaro. Só para citar 2, eu me lembro que o brigadeiro Batista Júnior deu uma entrevista ao jornal o Globo, na qual ele não só repetiu aqueles argumentos autoritários do Bolsonaro, como ele disse que o homem armado não ameaçava.
dando a entender que se os homens armados quisessem, eles iam impor sua vontade por meio da força. E o outro personagem, que é o general Freire Gomes, tem uma história que, na minha visão, ele explica mal no depoimento, que é a manutenção dos acampamentos golpistas na frente dos quartéis. Freire Gomes diz que não havia uma ordem judicial para tirar aquelas barracas e, por isso, os acampamentos foram mantidos onde eles estavam. Aí eu pergunto, já pensou se um movimento social, um MST, o MTST, qualquer partido político, resolve montar uma barraca na porta do quartel-general do Exército? Você acha que isso ia ficar por mais de 2 horas ali sem ser incomodado pelo sentinela? Então, é difícil também acreditar nessa versão de que eles só não agiram porque a justiça não mandou. No mínimo, houve uma complacência do Freire Gomes e do Batista Júnior até algum ponto. Acho que o que não fica claro nesses depoimentos é a partir de qual ponto e por qual razão os dois resolvem desembarcar dessa ideia golpista, o que, no fim das contas, acabou tendo uma consequência de inviabilizar o plano autoritário do Bolsonaro. Tem uma informação de bastidor, você já deve ter se deparado com ela em algum momento, porque ela não é nova, mas ela circulou bastante quando começaram os primeiros rumores de que o tenente-coronel Mauro Cid teria celebrado um acordo de delação premiada, que foi uma consulta. Houve uma espécie de consulta informal entre generais do comando ali, do alto comando, uma consulta informal, insisto, para saber qual seria o grau de adesão a qualquer intentona golpista. E que ali a coisa teria se desmobilizado, sobretudo entre aqueles generais, isso estou falando só do Exército, que possuíam tropa, que tinham tropa. E, portanto, seriam aqueles que poderiam dar força para qualquer tentativa de golpe de Estado. Você se lembra dessa história? Lembro sim. Eu vi o alto comando do Exército, ele faz uma espécie de um conclave ali, né? Respondo para a ideia ali do Vaticano, né? São os cardeais que assessoram o Papa. No Exército você tem os generais que estão no topo da carreira, que tem 4 estrelas, são generais de Exército, que assessoram o comandante do Exército. E, normalmente, para se tomar uma atitude tão drástica como uma ruptura com a democracia, é claro que um comandante vai querer ter o respaldo dos seus conselheiros mais próximos, né? Até porque, como você lembrou, vários deles comandavam tropa, né? E sem tropa não se faz golpe. E só com a Marinha também não se faz golpe. Isso é um dado interessante do depoimento do brigadeiro Batista Júnior. Ele diz, olha, ficou só o Garnier, comandante da Marinha, e aí, sem a adesão da Aeronáutica, especialmente sem a adesão do Exército, não seria possível implantar um golpe militar. Isso é verdade, ainda mais num país como o Brasil, né? Se a gente pensar que a capital do Brasil fica no meio do cerrado, muito longe da costa, o que faria a Marinha com seus porta-aviões e transatlânticos? Como é que conseguiria chegar até lá para, né? Enfim, tomar o palácio? Não dá, né? A única vez que a Marinha tentou fazer algo parecido, ela botou aquele bando de tanque saindo fumaça preta, né? Você lembra no dia da votação do voto impresso no Congresso Nacional? Ao todo, 46 veículos militares, entre tanques, blindados, caminhões e jipes, saíram do grupamento de fuzileiros navais e desfilaram pela esplanada dos Ministérios e Praça dos Três Poderes até chegarem ao Palácio do Planalto, onde está marcada no plenário da Câmara a votação da PEC do voto impresso. Como se trata de um assunto de alto interesse do presidente Bolsonaro, parlamentares protestaram contra o desfile militar, que viram como uma provocação e como tentativa de intimidação. Se a ideia ali era mostrar força, na verdade mostrou debilidade. Então, daí a gente entende por que o almirante Garnier, mesmo bolsonarista de carteirinha, mesmo dizendo que botava tropas à disposição do Bolsonaro, ele só não foi suficiente para garantir o respaldo para o golpe. E o 8 de janeiro nisso, Natuza, acaba me parecendo que acabou sendo uma última tentativa meio que desesperada, inspirada no Capitólio, na invasão do Capitólio nos Estados Unidos, que era assim, olha, já que os militares não tomaram a ação, não tomaram o protagonismo de botar o golpe na rua, a gente vai criar aqui uma situação de total instabilidade, uma quebra das sedes dos 3 poderes, vai criar uma situação que eles imaginavam que poderia se reproduzir nos estados, com levantes, com insurreições, com participação de polícias, para aí sim o Exército ser mobilizado por meio de uma GLO, que aliás foi a medida defendida até mesmo pelo atual ministro da Defesa, José Múcio, para botar ordem na casa. E aí na GLO criaria-se um problema, uma grande interrogação, porque seria o presidente Lula já empossado, passando o poder
para a mão dos militares. Então, vendo esse filme todo, entendendo, processando esses depoimentos, a gente vê como foi importante também a decisão de, no 8 de janeiro, não baixar a GLO. E só para deixar claro, numa operação GLO, Operação de Garantia da Lei e da Ordem, quem toma conta é o Exército. Então, por isso, naquele momento, significaria uma espécie de transferência de poder de um civil eleito para um militar. Exato, e fica claro, Natuza, o tempo todo que a GLO estava ali como primeira opção na cartilha do Bolsonaro, no cardápio de opções do golpe do Bolsonaro. Quando a gente vê o depoimento do Freire Gomes e o depoimento do Batista Júnior, eles dizem a mesma coisa. A primeira ideia era uma GLO, dar poderes excepcionais para o Exército, alegando uma suposta fraude na urna, que a gente sabe que não houve. O brigadeiro Carlos Batista Nogueira Júnior afirmou que os militares que participaram da Comissão de Fiscalização das Eleições de 2022, criada pelo Tribunal Superior Eleitoral, recebiam constantemente da Presidência da República várias teses de fraudes no sistema eletrônico de votação e que todas foram rechaçadas. O brigadeiro afirmou ainda que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha ciência de que os militares da comissão não identificaram qualquer fraude nas eleições de 2022, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Alegando decisões inconstitucionais da Suprema Corte, enfim, o pretexto eles dariam na hora, mas a GLO daria altos poderes para o Exército. E o plano B e o plano C seriam estado de defesa e estado de sítio. O general Freire Gomes disse que se recorda de ter participado de reuniões no Palácio da Alvorada após o segundo turno das eleições, em que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou hipóteses de utilização de institutos jurídicos, como GLO, a garantia da lei e da ordem, estado de defesa e estado de sítio em relação ao processo eleitoral. Então, a gente vê nisso tudo que havia também uma preocupação, pelo menos no primeiro momento, de dar um verniz de legalidade para uma grande ilegalidade, que seria a ruptura com a democracia e o desrespeito à vontade das urnas, ao resultado do processo eleitoral de 2022. E esse verniz de legalidade fica, ou pelo menos essa ideia, fica evidente no discurso de Bolsonaro na Paulista, em que ele fala, tá tudo previsto na Constituição, por que golpe, né? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham santa paciência. Golpe usando a Constituição. Deixo claro que estado de sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não! Nesse caso, Natuza, é importante lembrar que quase todo golpe se diz ou se apresenta como uma defesa da democracia. Sempre foi assim ao longo da história. É muito difícil você ver um golpista dar um golpe e dizer estou aqui dando um golpe e rasgando a Constituição. Em geral, os golpes usam pretextos, né? Ou a defesa de uma ameaça externa, ou uma reação contra o comunismo, a defesa da pátria. Enfim, todo golpista procura dar um verniz de legalidade para a ilegalidade que ele está cometendo. Aliás, foi exatamente assim que aconteceu o golpe de 64 no Brasil. Os militares alegam até hoje que foi tudo feito dentro da lei, que o João Goulart tinha deixado o país, que depois o Marechal Castelo Branco foi eleito pelo Congresso, quando na verdade a gente sabe que foi uma eleição de mentirinha, depois de vários deputados e senadores serem cassados. Enfim, não seria novidade também um golpe se dizendo uma defesa da Constituição. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Bernardo. Eu não sei se você faz a mesma avaliação, e eu queria te ouvir sobre isso, que é o quão demolidor os depoimentos do Freire Gomes e do Batista Júnior são para Bolsonaro. Eu acho que Bolsonaro fica sem muita saída com esses depoimentos, porque a tese da defesa de Bolsonaro até aqui era de que jamais passou nenhuma minuta golpista pelas mãos de Bolsonaro e que quem mandou a minuta golpista para ele, isso muito tempo depois da notícia de que ela havia sido encontrada, por exemplo, na casa do Anderson Torres, foi o próprio advogado que pegou da imprensa, o que já tinha saído da imprensa, e encaminhou para Bolsonaro. Com esses depoimentos, corroborando o que vem dizendo o Cid na delação, o Bolsonaro vai ter que achar uma outra defesa, porque essa, até aqui, me parece que ruiu. Você concorda? Totalmente. É importante dizer que esses dois personagens, o Freire Gomes e o Batista Júnior, são militares,
são oficiais que chegaram ao topo da carreira e que batiam continência para o Bolsonaro. Então, a gente não está diante de depoimentos feitos por adversários políticos, por petistas, por comunistas, por gente ligada ao Sérgio Moro, nada disso. É gente que prestava continência ao Bolsonaro, que foi escolhida por ele para comandar as Forças Armadas brasileiras, e gente que estava dentro da conspiração, estava ali na cena do crime, no momento que o Bolsonaro faz aquela reunião golpista dentro do Palácio do Planalto, gente que foi chamada ao Ministério da Defesa e viu sobre a mesa do ministro essa minuta de golpe. Então são dois personagens que, pelos cargos que ocuparam e pela trajetória que eles tiveram dentro das Forças Armadas, eles têm credibilidade. De novo, isso não quer dizer que tudo que eles digam seja verdade. Isso não quer dizer que eles não tenham interesses a preservar, inclusive os próprios. Mas, de fato, o Bolsonaro fica emparedado, porque muitos depoimentos contando a mesma história acabam levando os investigadores a acreditarem que essa história pode ser verdade. Algumas das coisas que a gente ouviu hoje, elas estavam já no depoimento do Mauro Cid. Mas o Bolsonaro, desde o começo, desqualifica esse depoimento, dizendo o seguinte: olha, o Cid foi preso, está desesperado, fechou uma delação dizendo o que os investigadores queriam ouvir. Agora é diferente. Esses dois comandantes, ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, eles estão soltos, eles não são formalmente investigados, eles sentaram diante de um delegado e contaram essa história. E essa história coincide com a história já contada pelo Mauro Cid. Então, claro, testemunha é uma forma de prova, né? A Polícia Federal tem que buscar outras informações e já buscou, inclusive com base em apreensão de documentos, em quebra de sigilo telemático, enfim. Mas isso tudo, como você disse desde o começo, ajuda a fechar o quebra-cabeça. E o quebra-cabeça, de fato, mostra uma tentativa de golpe comandada pelo presidente, que tinha um alto comando de generais e que contou com a participação de pelo menos um dos ex-comandantes das Forças Armadas no fim de 2022. Agora, Bernardo, fontes ligadas à investigação dão conta que até junho, julho no máximo, esse relatório está pronto, com uma extensa lista de indiciados e que muito dificilmente Bolsonaro figurará fora dessa lista. Qual é o desfecho possível para ele nesta etapa, né? Porque a gente não pode antecipar, por exemplo, que vai fazer a justiça com essas informações todas. Mas a Polícia Federal, que preside o inquérito, vai ter que concluir esse inquérito e apresentar um relatório final. Pelo andar da carruagem, tudo indica que esse inquérito vai concluir com o indiciamento do Bolsonaro como líder da conspiração do golpe, e também citando esses generais que eu chamei de Estado-Maior do golpe como seus principais aliados. Tudo indica também que o próprio almirante Garnier, ex-comandante da Marinha, vai se complicar. Ele teve a chance de prestar um depoimento e resolveu ficar calado, possivelmente porque não tinha mais álibi, não tinha mais argumento para sustentar a inocência dele. Embora seja um direito constitucional ficar em silêncio, quem acha que está sendo injustiçado normalmente tem um incentivo para falar, e ele não usou esse incentivo. Dos 27 depoentes na investigação sobre a trama golpista, que hoje tiveram o sigilo das declarações retirado, 14 não responderam às perguntas da Polícia Federal. Entre eles, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos. Então, enfim, a gente espera que essa fase conclua com o indiciamento desses personagens e aí a bola é passada da Polícia Federal para o Ministério Público Federal. E aí também a gente vai ter uma novidade, porque até 2022, aliás, meados de 2023, tinha um Procurador-Geral da República, que era o Dr. Augusto Aras, que o tempo todo matava a bola no peito e chutava para fora do campo, quando essa bola tinha algum perigo de gol contra a meta do Bolsonaro. Quer dizer, ele protegeu o Bolsonaro na pandemia, protegeu o Bolsonaro até onde pôde no caso das joias, era um procurador que engavetava tudo que vinha contra o ex-presidente. Não parece ser o perfil do novo Procurador-Geral da República, o Dr. Gonet, Paulo Gonet. E vai caber a ele a decisão de quem denunciar. Aí o caso vai para a mesa do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator no Supremo, e deve ser julgado no Supremo Tribunal Federal. A perspectiva, Natuza, que eu tenho ouvido, deve ser que você ouve também, é que esse julgamento não termine ainda em 2024. Há uma grande probabilidade de que esse caso se estique até o ano que vem
E salvo se houver alguma coisa muito fora do script, por exemplo, o Bolsonaro for flagrado tentando fugir do país, apesar de ter tido o passaporte apreendido, ou o Bolsonaro destruindo prova, rasgando, picotando papel com minuta de golpe, se nada disso for flagrado até lá, a tendência é que o ex-presidente da República continue em liberdade e fique em liberdade até o julgamento. Claro, se ele for condenado, aí sim, possivelmente ele vai ter uma pena para cumprir. Bernardo Melo Franco, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Sempre um prazer ter você aqui no assunto. Que sexta-feira, né, Natuza? Tinha gente achando que ia descansar, né? Obrigado pelo convite. Eu estava achando, Bernardo Melo Franco, que eu iria descansar, mas não foi possível. Vamos em frente. Obrigado, até a próxima. Vamos em frente. Até a próxima. Beijo. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaboraram também Sara Rezende e Ellen Menezes. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.